Aí, galera, beleza? Bom, vou fazer um vídeo aqui falando sobre full, hard, etc, né? Quem tá mais próximo aqui de mim no dia a dia, que faz os rolês com a gente de semana, de final de semana, sabe que eu troquei de bike, né? Troquei não, comprei uma bike nova aí recentemente, vamos para 2 semanas, quase 3 semanas daqui a pouco, né? E eu já fiz alguns rolês, dá para ter uma impressão, já para passar para vocês, porque tem bastante gente que quando me encontra pergunta, né, o que eu tô achando, etc. Então vou fazer esse vídeo aqui, vou publicar aqui no 251, né? E espero de repente ajudar aí outras pessoas a decidirem suas opções aí, né? Bom, é a primeira vez que eu ando de bike full, né? Era uma vontade que eu tinha já tem alguns anos, né? Então você precisa se preparar, né? Preparar bolso, preparar corpo, preparar para você conseguir fazer a compra de uma conquista aí, de repente pessoal, uma vontade que você tem, né? Bom, o que eu senti de diferente, assim, né? Num primeiro momento, a hora que o primeiro rolê com a bike, né? Eu não tinha feito. Eu fiz, na verdade, assim, eu não fiz nenhum rolê com essa bike sem antes ter feito um bike fit, né? Eu acho que para mim o bike fit é importante para te ajustar a bicicleta, para você ter menos dores, para você otimizar a potência que você tem nos pedais e assim você não ter problema com postura, posicionamento, etc. Principalmente para quem gosta de fazer XCO, né? Para quem gosta de trilha, você tá com a bike ajustada é um dos melhores caminhos, né? Para você ter aquilo tudo que você comprou disponível para você usar, né? Então vamos lá. Meu primeiro rolê, primeira sentada na bicicleta, né? Você já sente na hora a diferença, tá? Com relacionado a conforto. Então você sentou no selim, caraca, bicho, parece que você tá em outro mundo, né? O conforto é gigantesco, inclusive até para andar no asfalto, tá? Então você tem essa primeira impressão, assim, relacionada às duas bicicletas. Uma é dura e a outra é mole. É mais ou menos isso, tá? Só que não é mole e também não é duro. Tudo é questão de ajuste, calibragem de pneu, suspensão, etc, né? E isso aí você vem ganhando experiência com o tempo para você poder fazer na sua bicicleta da melhor forma possível. Bom, eu já devo ter feito uns, sei lá, uns 10 rolês com a minha bicicleta. Fiz um estradão já, né? Poucos quilômetros, 50 quilômetros se eu não me engano. E fiz bastante trilha já com a full, né, para sentir realmente qual que é. E fiz aí o deslocamento pelo asfalto também. Em alguns momentos você dá uma batidinha ali para ver se tem realmente o tal do bob, né, que é aquele negócio da full, né, que todo mundo fala, que ela balança um pouquinho mais. Mas eu acho que isso era mais antigamente, né? Hoje as fulls elas estão tão rígidas quanto as hards, né? A tecnologia nova de, sei lá, 2 anos para cá, 3 anos para cá, isso mudou bastante a relação da suspensão traseira, a suspensão ali do meio do quadro para as bikes atuais, né? Então, na minha visão, do que eu senti até agora, é mais ou menos assim. Você tem uma bike, a diferença das duas é basicamente assim, se você está no terreno liso, né, você está no asfalto, por exemplo, muitos de nós pedalam no asfalto, muitos de nós se desloca no asfalto, você sente, tá? A minha bike hoje, as duas têm mais ou menos o mesmo peso, né, 11,5 kg, tanto a hard quanto a full, é a mesma coisa de peso efetivo. E mais você sente, por exemplo, num terreno liso, asfalto principalmente, tá? Você sente na retomada, você sente quando você aplica força que parece que ela é mais lenta, né? Talvez pela geometria, talvez muda, né, um pouco a dinâmica ali da distribuição de força. Eu acho que isso aí é diferente. Vale lembrar que a minha full ela tem Brain, né, uma Specialized, uma Epic, ela tem Brain. O Brain é um sistema da Specialized que é um tubinho assim que fica na roda traseira, que ela absorve os impactos automaticamente. Você não tem trava no guidão. Tá? Então, um dos testes que eu queria fazer era fazer uma subida em pé no asfalto para ver se a bicicleta tinha movimento, né? Se a suspensão se movia. Então eu coloquei esse negocinho aqui, ó, que é esse vermelhinho, né? Nessa posição para saber se a bike ela movimentava, né? E sim, ela movimentou um pouquinho quando você emprega uma força, ou então você passa um cucuruco, passa uma pedra, qualquer outra coisa, ela movimentou isso aqui, ó, mais ou menos. Esse tanto aqui.
Isso no asfalto, tá? Mas se você tá no asfalto e você pega uma trepidação, pega alguma coisa, ela movimenta mais porque é a atuação do brain, que é essa tecnologia da Specialized, de absorver, bater de baixo para cima. Tanto que quando você está em cima da bicicleta, você pula nela assim, ó, você não movimenta nada da suspensão se ela estiver na regulagem firme, por exemplo, né? Ela tem 5 ou 6 regulagens no tubinho lá, que ela vai do mais firme ao mais soft, né? Mais solto. E aí vem o tamanho de calibragem também dentro da suspensão, que é a calibragem a ar. Então tem todo esse detalhe para você ajustar. Bom, digamos que eu ajustei minha bicicleta do jeito que eu achei que ia ser interessante e ela não movimentou, tá? Então essa história de que é mais rígida ou não, etc., ela sim existe, mas não é, ela é branda, né? Ela não é tão ela não se mostra assim tão mole, acredito que num nível de full que a gente conseguiu chegar aqui. Dependendo da full de entrada, por exemplo, você vai ter conforto, você vai ter, mas você também não vai ter o que a bike pode te entregar de equipamento, por exemplo, tá? Então isso é o que eu mais senti hoje. E falta de treino, né? Botar para fazer pancada, botar para melhorar, botar as pernas para queimar, entendeu? Que é uma coisa que eu não tenho feito ultimamente, só tenho passeado. Bom, agora isso é a diferença dentro no asfalto, tá? Agora no estradão, independente se tem costela ou não, a bike é um canhão na reta. Tá? Você aplica aquela força, ela vai ser dissipada, a roda está sempre em contato com o chão, então você sente que você está fazendo mais força, mas na verdade é que ela não está pulando, tá? Ela não pula, ela está encostada no chão e você realmente tem que fazer mais força para ela andar mais, isso é óbvio, né? Mas até então não tinha essa noção, fui ter aos poucos aí andando no dia a dia. Estradão com costela, bicho, você não sente, você volta inteiro para casa. Suas costas estão inteiras, sua perna está inteira, você volta bem, sabe? Ou seja, então, eu não fiz ainda, mas provavelmente um pedal de, sei lá, 3, 4 horas, 5 horas em cima da bicicleta, num ritmo constante, prova de 2, 3 dias, por exemplo, você deve chegar muito inteiro depois de um rolê desse. Você chega bem, e eu acho que isso faz uma diferença brutal aí, principalmente para quem curte competir aí 2, 3 dias de prova, né? Uma outra coisa que para mim fez muita diferença foi em trilha, né? Você tem muito mais segurança para descer, muito mais segurança para subir. A bicicleta ela senta, né? A gente fala assim que, para quem conhece aqui em Cuiabá, a CMTG, o Burro Louco, sabe do que eu estou falando. O Burro Louco é uma trilha com um flow muito forte, né? É uma trilha muito rápida e é uma trilha cheia de cascalho. Então você tem que estar com a suspensão bem calibrada, seu pneu tem que estar bem calibrado para você não perder a frente, para você não perder a traseira, para você não errar um traçado, né? Com a hard, eu sempre usei, quando eu ia sempre usei a calibragem mais ou menos assim, tá? Com 23, eu tenho 68 quilos, né? 68, 70, variando aí durante os períodos, né? E eu sempre trabalhei com 25 atrás e com 18 na frente, 20 na frente no máximo na hard. E eu fiz a mesma calibragem para full, né? E com a hard você sente, por mais que ela está sentada no chão e você relativamente sabe andar ali, você tem um pouco de técnica, você anda bem, né? Você tem a bicicleta, ela sai do chão. Você sente ela sair do chão, tá? Principalmente a traseira, quando você vai transpor algum obstáculo, seja uma raiz, uma pedra, alguma coisa, você sente a bike sair um pouco do chão e você tem que ter um jogo de corpo muito maior do que numa full. A full, ela corrige para você. Várias partes, por exemplo, de subida no CMTG, subida com raiz, que você tem que se levantar, por exemplo, assim, a bunda do selim, ou colocar a bunda na ponta do selim para você transpor aquele obstáculo e você não derrapar com a hard, né? Ou então perder o traçado, algo do tipo. Na full você já não tem isso. Você faz sentado. Muitas vezes um pouco para cima do selim, um pouco para baixo, mas você pode fazer sentado. E isso te dá segurança, tá? Isso principalmente em subidas onde tem a parte técnica um pouco mais elaborada. E para descer então, papai, é só soltar o freio. Você vai na hard e você fica preocupado dela te jogar para frente, né? Porque a traseira pula bastante, principalmente em drop, tá? Principalmente em rampa. Então, quando você vai fazer um drop, vai fazer uma rampa, vai transpor um obstáculo mínimo que seja, você fica meio preocupado da sua traseira levantar. Na full você não tem isso, você só passa. Você tem, por exemplo, uma descida no Burro Louco, que é o desce para burro, né, que é na matinha ali, onde você tem alguns dropzinhos bem pequenos, né, de raiz assim, que na hard você procura passar ou na lateral ou na outra lateral, e você, no jogo de corpo ali, você vai fazendo o traçado. Na full você só passa. Patrola tudo. Muitas vezes você nem do freio segura. Uma coisa que o Jonathan lá da Rio fala, e outras pessoas falam também, né, solta o freio.
né? É mais ou menos isso. Na hard dá para fazer? Dá, você tem que ter uma técnica mais apurada, não é meu caso, tá? Então eu ando bem, nunca caí, nada, entendo como funciona, sei andar, mas também não sou maluco igual tipo um Durval, Rosca, né? Um Sapo, que os caras fazem isso aí há 20, 25 anos, né? A gente tem só 6, então, e de trilha 2, 3, né? E vai aprendendo com o tempo, mas graças a Deus tudo certo. Então, essa é a primeira impressão que eu tô tendo na bike. Se você pretende mudar, eu acredito que essa impressão ela é geral, né? Eu vi alguns vídeos já falando sobre, né? A gente vai tentar entender com o que está pegando, porque você sente, principalmente no asfalto, naquele deslocamento. Igual a gente sai daqui para ir para o DNA, eu pego a primeira subida ali, a subida do Rodoanel, né? E você sente. Cara, parece que o trem tá pesado, parece que tem alguma coisa errada, parece que tá segurando, e você tenta e coloca a força, a perna queima mesmo devagar, né? Mas é uma questão que, pô, tô sem treino, né? Realmente a geometria é diferente. A bike não foi feita para asfalto, a bike foi feita para chão, principalmente parte técnica, para subir, para descer e costela, né? E chão, estradão, serve para tudo. O conforto que isso aí te dá não tem nada igual. E aí você com o tempo vai melhorando, né? Tanto que minha hard está aqui ainda, até coloquei ela à venda, mas talvez não, né? Deixar ela para fazer os pancadãos de asfalto que a gente fez bastante lá desde 2019, 2020, 2021, a gente fazia corridas clandestinas aqui toda terça-feira, né? Um bate-volta Quincas, um bate-volta Golf, que a galera sempre curtiu e é um pedal forte, era um pedal rápido, sei lá, de 28, 30, 32 de média, né? Votorantim, etc. Que hoje a galera do Pé Duro faz lá para Santo Antônio, faz lá para o Bar da Rose, é um pancadão. De full faz? Faz. Você vai sofrer um pouco mais, vai ter que estar mais treinado? Vai. Você vai fazer do mesmo jeito, certo? Agora não é o ideal, né? O ideal é você tá com uma hardtail, você tá com uma speed para andar no asfalto, que é aquele terreno mais liso, que é propício para isso, né? Então, essa é a pequena diferença. Eu acho que é isso. Como tá muito recente ainda, né? Mas eu queria deixar isso aqui porque muitas vezes as pessoas vêm, conversam, perguntam, né? E aí, como é que foi? Tá adaptado ainda? Eu falo, não tô adaptado ainda. Tô melhorando, tô entendendo como é que funciona isso aqui, principalmente para o dia a dia, né? Pro asfalto ali, pro deslocamento. Vale a pena, né? Colocar uma bike full aí, de repente é o que você tem, né? É só o que você tem de mountain bike, vale a pena? Lógico que vale, você não vai ficar sem rodar porque você vai pro asfalto, né? Mas creio eu que a bike foi feita para trilha, né? Creio eu que a bike foi feita para a parte técnica, mesmo que no estradão. Você pega muitas vezes ali, a gente fez um rachão no Burro Louco, tem umas 2 semanas atrás, que você tinha um XCM, e nesse XCM você tinha alguns lugares que tinham pedras, outros lugares que tinham valetas, outros lugares que tinham areia fofa, e a full faz diferença. Muita diferença. Você sente na tocada, na pilotagem ali, no que você está fazendo com a bicicleta, você tem muito mais segurança e muito mais conforto. É isso. Queria deixar só esse primeiro relato aí para a galera que às vezes quer perguntar, né, o que está achando e às vezes não pergunta, né? Fica meio assim, então deixa aí, beleza? Valeu, bom domingo para todo mundo. Mais tarde nós vamos falar de bike fit aqui com o Padeiro. Para quem não sabe, o Padeiro já foi o Ítalo da atualidade, né? Já teve lá nas cabeças, lá em 1900, era o cara a ser batido, né? E hoje é um dos caras aí que tem mais cursos, renome e experiência no bike fit. Eu, pelo menos, confio, né? Faço os meus bike fit com ele. Já fiz com outras pessoas também que são tão bons quanto, né? Mas aí é uma geração de confiança, né? Então, pô, deu certo? Pô, a gente continua. Beleza? Então, até mais tarde a gente se vê aí. Lá pelas 19 horas a gente começa a live com o Padeiro. E a gente vai tocar nesse assunto também de geometria. Nós vamos tocar no assunto das diferenças, né? Ele mesmo, pela experiência lá, sei lá, 30 anos de bike, ele já andou de tudo quanto é tipo de bike, então pode ter um pouco mais de bagagem aí para falar um pouco, para esclarecer um pouco mais a importância de um bike fit, a importância de uma bicicleta, o que comprar, como comprar, quando comprar, né? Muitas vezes você pode comprar uma full, logo comecei a pedalar, comprei uma full e tá massa, não sei o que, pá. E aí você não está extraindo o máximo que aquela bicicleta pode te dar, de repente uma hardtail poderia te trazer um pouco mais de uma experiência melhor, né? Então a gente vai trocar algumas ideias sobre isso aí. Valeu, moçada, até mais, bom domingo aí, até mais.